Boa noite, boa noite. Bom, hoje é o segundo dia que eu trago aqui na minha página Dória Garque, esse grande terapeuta que fez uma revolução na minha vida. Por que eu tô trazendo? Muitas pessoas com muitas dúvidas e eu acabei perdendo a live que nós fizemos. Eu tinha deixado salvo no meu IGTV e a live, aconteceu alguma coisa que ela sumiu aqui da minha página. Então, usei isso como uma desculpa para poder trazer o Dória mais uma vez aqui para bater esse papo para lá de especial com vocês. Bom, vou só recapitular aqui um pouquinho da minha história para quem não é tão próximo de mim, mas que me segue aqui no Instagram. O ano passado foi um ano muito difícil na minha vida. Eu tive uma série de problemas. Eu passei o meu ano novo no Hospital São Luís, na UTI do Hospital São Luís. Eu tive uma pitose palpebral, minha pálpebra caiu. Eu fiquei com essa parte do meu rosto, que a parte esquerda do meu rosto ficou dormente. Fiquei com problema de tremores e de fraqueza muscular. E seguido eu descobri, então eu fiz uma série de exames, todos os exames que vocês possam imaginar eu fiz. E foi descoberto uma síndrome, eu tenho uma síndrome genética chamada miastenia gravis, que é uma falha no sistema de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é o responsável pela transmissão neuromuscular, né? Então, a pessoa que sofre dessa síndrome, ela tem fraqueza, fadiga muscular. Paralelo a isso, eu também descobri, muitos presentes no ano passado, que eu tinha uma hérnia na minha coluna cervical entre a C6 e a C7. Ela já estava bem mesmo, assim, alterada, bem para fora, assim, parecia uma bexiguinha e já estava quase encostando na minha medula. Então, gente, pensa numa dor que você... Mas assim, é uma dor que eu já tive cálculo renal. E eu posso dizer para vocês que cálculo renal é difícil. Essa dor, gente, era uma dor que assim... Eu tive várias internações durante o ano passado. O ano inteiro foi seguido de internações para controle, para analgesia mesmo, porque muitas vezes Tramal, Paco, né, que é codeína, alguns PETs à base de opioide, todas essas medicações não davam conta de controlar a minha dor. Então muitas vezes eu ia pro hospital mesmo para poder morfina injetável, para eu poder suportar. Cheguei inclusive a tentar suicídio. Tomei uma overdose de medicação, minha filha teve que chamar o corpo de bombeiros, porque a dor tira a gente do nosso estado racional, o corpo parece que toma a vida própria e a gente faz qualquer coisa para poder sanar a dor. Então isso traz, além lógico, do desconforto, logicamente, traz depressão, você fica deprimida, porque você toma remédio, você toma corticoide, aí começa a ficar inchada, eu comecei a ficar com dificuldade para urinar, porque meu organismo tava absorvendo muita química, muitas substâncias fortes, e para ajudar ainda a engrossar mais esse caldo, eu perdi o meu plano de saúde. O meu ex-marido me fez esse favor, mesmo sabendo que eu estava passando por uma série de problemas de saúde. Mesmo assim, ele tirou o meu plano de saúde, então eu fiquei à deriva, sem plano de saúde. E eu agradeço muito as coisas, o universo às vezes coloca a gente diante de situações difíceis que a gente fala, ai meu Deus, por que eu tô passando por isso? Eu agradeço por quê? Porque se eu tivesse continuado com o meu plano de saúde, eu tinha passado por um processo cirúrgico, porque eu fui em alguns especialistas muito bons e que falaram, olha Marta, o seu caso, para você não sentir mais dor, a tua hérnia já está num ponto que a gente vai ter que tirar o disquinho e substituir por uma prótese. Não tem jeito, vai ter que fazer uma incisão aqui pela frente. Aí eu já fiquei, ai meu Deus, eu vou ficar com uma cicatriz. Corre o risco de você ficar com uma limitação de movimentação, entendeu? De projeção do pescoço. Então, assim, eu fiquei fiquei com depressão mesmo. E aí, Suzana Rebelo, que é uma amiga que eu tenho de alma, me apresentou para esse mago, para esse estudioso, para essa pessoa que eu não tenho adjetivos para poder falar de Dória Garque. Ele é uma pessoa que ele já
trabalha com a questão corporal já há 25 anos, onde ele alterna alguns métodos como biomecânica, fisiologia, bioenergética e... Enfim, eu vou adicionar o Dória, que já trabalhou com muita gente famosa, tipo Renato Borg, Denise Weinberg, a Maria Thaís, quem é do teatro sabe o quão importante é o trabalho corporal da Maria Thaís, ele trabalhou com ela. Também faz trabalho de preparação corporal junto a grupos de teatro, né, a atores. O ano passado, Denise Duboc, a Débora Duboc, ficou em cartaz com um espetáculo chamado Valsa de Lili, onde ela interpreta uma personagem que sofre de poliomielite, e o Dória assessorou ela na construção dessa persona. Então, assim, ele realmente é um grande estudioso, uma pessoa a quem eu tô adicionando agora. É uma pessoa que eu não tenho palavras para poder agradecer, e eu quero compartilhar com vocês. Dória, meu amor, Oi, agradeço mais Marta. uma vez você ter aberto espaço para vir aqui na minha página. E eu fico emocionada cada vez que eu relembro tudo que eu passei. Claro, E claro. desculpa, mas é muito Imagina. genuíno mesmo, essa minha gratidão. Porque, gente, só quem tem problemas com dor, que sabe o quanto que isso é desesperador. E você Sim. encontrar alguém que possa te proporcionar um trabalho, que você resgate a sua qualidade de vida, é impagável, isso é imensurável. Então, eu trouxe o Dória aqui para poder compartilhar com vocês essa joia. Então, Dória, muito agradecida mesmo. E, enfim, desculpa, eu sou canceriana, sou chorona, e além disso, Tudo realmente certo. é muito emocionante. Eu hoje estou curada, eu posso falar que eu estou curada. Eu não sinto dor, eu voltei à minha vida muito bem, até a parte da minha astenia, que é essa síndrome, que é uma síndrome Sim. delicada que eu tenho, está muito bem controlada, sem precisar tomar medicações fortes. Então, eu queria muito que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre esse método de trabalho que você olha tão especialmente para a pessoa enquanto indivíduo, né? Que você não Claro, generaliza, a pessoa é uma doença. Não, você olha claro. aquela pessoa além da doença, você vê a pessoa de forma individual. Eu queria que você falasse um Corretamente. pouco. Marta, eu quero te agradecer todo mundo que já está aí entrando também, a Suzana, né? A Suzana fez essa ponte. Preciso deixar bem claro aqui que, além de ser um profissional de uma área que cuida das pessoas, eu sou um ser humano, né? Então, há uma emoção compartilhada, né? As pessoas, quando chegam, elas estão chegando, sim, a um profissional que tem um know-how, um conhecimento para ajudá-las, mas eu ainda sou um ser humano, né? Então, talvez esse olhar do outro, né, de entender, ter empatia, né, entrar nesse local dessa dor do outro e entender quais são os mecanismos que eu posso recorrer para tentar tirar esse outro dessa situação, né? Então, isso tem que deixar bem claro aqui agora, porque é sempre emocionante ver seu depoimento, né? Não é uma coisa fácil, assim, não existe na minha área, pelo menos eu, como profissional, não entendo desse jeito que é apenas mais um caso difícil, né? É apenas mais um caso. Não, é um ser humano que, dependendo do que eu consiga fazer, né? Porque a gente trabalha para isso, ele muda a trajetória dele, né? Ele muda a ideia sobre o corpo, sobre a dor. Então, eu quero agradecer já a você, a Suzana e todos os outros, né? A Maria Thaís, por exemplo, ela ainda é minha paciente até hoje, né? A Maria Thaís ainda faz trabalhos específicos e tantos outros. Bem, a ideia do trabalho de alinhamento corporal, que é o meu método, ele começa num princípio básico de entender que cada parte do meu corpo tem uma pré-função. Ainda que eu apresente em algum momento da minha vida alguma alteração, essas partes são pré-constituídas, né? Elas já vieram para fazer algumas coisas específicas, né? Esse corpo é um corpo de um animal, né? De uma estrutura biologicamente complexa, mas que elas têm as normas dela. Então, quando eu olho nesse momento para você e começo a identificar o que teria levado a essa característica que você reportou, eu posso atuar melhor, né? Aí é onde os protocolos não se fazem necessários, né? Porque o protocolo, às vezes, ele já está aí de um local pré-pronto para trabalhar com aquele indivíduo.
E muitas coisas chegam com várias causas diferentes, né? Às vezes as pessoas chegam com a mesma patologia, com o mesmo sintoma, mas as causas são completamente diferentes, né? E no seu caso eu precisaria identificar essas causas. Então, o alinhamento corporal, me basear em fisiologia, que é o estudo desses funcionamentos, me basear em biomecânica, né, que é o estudo matemático dessas ações, os sistemas de alavanca de força, me basear em biogenética, né, entender que tem uma estrutura de uma genética também ditando normas, é o que me possibilita fazer uma anamnese, né, fazer uma análise, entender esse indivíduo em todos os sentidos e começar ali a praticar possibilidades, né? E aí você viu que essas possibilidades podem levar a coisas bem bacanas. Então isso é basicamente o alinhamento corporal, é sair de um local de olhar inteiro mesmo para o outro, né? Sem passar primeiro por um protocolo do que seria, né? Então eu acho que fundamental no meu método é entender que se eu não for até a origem, eu não estou indo a lugar nenhum, né? Porque tudo isso tem uma origem, né? Você não estava passando na rua e de repente seu pescoço falou, opa, vou me revoltar contra a Marta agora, né? Não foi assim, não é isso? Essas coisas vieram de uma origem, de uma estrutura que foi sendo desorganizada e até chegou o momento que o corpo se comunicou, né? As pessoas entendem os sintomas e as dores de uma maneira, às vezes, negativa, tipo, o meu corpo não está colaborando comigo, olha, meu braço não está me ajudando, minha perna, e na verdade o corpo está apenas tentando falar, vamos voltar para o lugar, vamos voltar para a organização. Então, quando eu penso nisso, em fisiologia, é o que me faz entender que eu tenho que achar essa origem, né? Eu tenho que entender essa origem. Só quando eu entendo essa origem que eu posso propor alguma coisa. Isso é basicamente alinhamento corporal e por isso eu sou um terapeuta corporal e holístico, né? Porque ainda vai para outros caminhos. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei, nosso primeiro contato, a minha primeira consulta, eu lembro que entrou e você já identificou. Isso que eu vou falar, gente, não tem a ver com esoterismo, não. É uma coisa muito, muito palpável mesmo. Você falou Sim, sobre claro. a questão do meu campo eletromagnético e você me Sim, recomendou que eu fizesse escalda-pés com água e sal grosso. sim, Que é assim, sim, uma coisa tão simples, tão milenar. Eu queria que você falasse um claro. pouco sobre essa questão desse campo que a gente, enfim, que é física, enfim. Claro. É que, na verdade, eu tenho uma parte que é uma parte completamente mecânica, né? Que é o dobra, estica, vira para cá, vira para lá, que tem que ser colocado no lugar. Mas tem uma parte que é essa energia que a pessoa traz em relação ao estado que ela se encontra, né? No seu caso, por exemplo, uma alta fragilidade emocional, né? A carga elétrica estava muito alta. E aí uma técnica tão antiga, né? Tão simples, né? Lá do tataravô e tudo, que é imergir os pés dentro de uma água quente com um pouco de sal grosso, porque o sal vai fazer essa distribuição magnética, elétrica, pode facilitar a drenagem, né? Pode facilitar o alívio, né? Pode aumentar a circulação, e aí aumentando a circulação, aumenta a oxigenação, aumenta anticorpos, é um processo unificado, né? Ele não é uma... ela não funciona como técnica sozinha, né? Eu não poderia usar isso apenas como uma técnica única, mas quando a gente pensa na minha área em um local mais universal, né, um local maior, mais amplo, não vai me importar se eu precisar recorrer a uma técnica nova de algum outro padrão. Não vai me importar, né, porque nós não estamos defendendo a técnica, estamos defendendo a tentativa de levar esse indivíduo a um equilíbrio melhor, né, a um alinhamento mesmo corporal, que esse é o nome do método, né? Levar esse indivíduo a uma saúde melhorada, né, qualificativa, né, nessa relação do corpo com as partes todas de funcionamento. Então, usar ali o escaldapé para você era um recurso. Poderia ser qualquer outro, né? Então, essa questão que você pergunta do campo magnético é porque não chega só o corpo, né? Não entra pela porta só um corpo, né? Entra uma situação vibracional, né? Poderíamos dizer assim, né? E essa vibração vai dizer muito como você se encontra naquele momento. Então é importante que a gente tenha esse olhar também. E eu lembro que foi uma coisa que foi muito assim, por isso que eu falei da questão religiosa, porque às vezes as pessoas pensam, não é uma Sim, coisa muito concreta, né? Teve uma sim, concretude muito grande a questão sim, desses escaldapés para mim. Eu senti, me relaxou, me trouxe uma condição energética mesmo do ponto de vista psicológico e fisiológico mesmo. Me ajudou e sim, me ajuda até hoje claro, essa claro. questão. Essa. Pode falar. Não, eu queria que você falasse um pouquinho, porque ontem ainda eu conversei com uma mulher que ela faz um trabalho junto com grupos de terceira idade e
e ela me perguntou, até eu passei o teu contato com ela, ela falou que você não conseguiria Sim. na live, mas ela falaria com você posteriormente. Eu não sei se ela está por aqui até. Depois eu vou olhar, tá, Uhum. gente? Se vocês tiverem perguntas, Claro. mandem pelas perguntas, porque a gente está com muitos comentários e eu tenho medo de perder alguma coisa. Então, por favor, tem um quadradinho com interrogação. Vamos interagir por esse quadradinho, que fica mais Uhum. fácil para eu poder reunir todas as perguntas e comentários que vocês achem, que vocês queiram que eu transmita aqui para Sim. o Dória. Mas voltando a essa moça que eu queria, não estou lembrando o nome dela, gente. Ela me perguntou o seguinte: ela faz um trabalho de personal trainer junto com um Uhum. grupo de terceira idade Uhum. na Companhia Atlética e no Clube Pinheiros. E Uhum. ela me perguntou sobre essa questão do trabalho se você era fisioterapeuta. E aí eu Sim. queria que você explicasse a diferença do trabalho do fisioterapeuta para o trabalho que você desenvolve. Sim. O mercado ele oferece várias possibilidades, né? Eu sou de uma área alternativa, né? Então eu sou terapeuta corporal, né? Eu pertenço à Associação Internacional de Terapeutas, né? O meu CRT é um outro CRT. A base da fisioterapia, né? A fisioterapia que as pessoas reconhecem, é uma base acadêmica, né? Você faz um curso superior de fisioterapia e dali você vai trabalhar com algumas técnicas, dependendo do curso, vai te direcionar para umas ou para outras, né? E aí a gente volta a lembrar sempre que existem profissionais competentes em todas as áreas, né? E existem profissionais questionáveis em todas as áreas, né? Eu acho que a ideia sempre é reunir o melhor que você pode para oferecer para quem lhe busca, né? Quem lhe busca está trazendo algum desconforto, né? Então, se a pessoa vai usar uma técnica X ou Y, um profissional de um padrão ou de outro, isso é bem opcional. Eu não sou fisioterapeuta, né? Eu não trabalho com fisioterapia, né? Você até usou o termo me curou. A gente nem usa esse termo curar, né? Porque eu não curo ninguém, né? Na verdade, eu auxilio as pessoas a se removimentarem de outras maneiras, se reorganizarem, né? Mas com esse olhar de um terapeuta, né? Então, isso faz parte de uma outra área. Tá. Bom, eu queria que você... Estamos com algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui o que eu vou perguntar primeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de eu partir para as perguntas, já tem outras Sim. perguntas aqui, sobre a questão dos exames de imagem, para a gente resgatar. Você falou da outra vez, mas eu gostaria que você falasse Sim. novamente. Porque eu lembro que quando eu fui, eu levei... Gente, pensa em Sim. exame. Sabe as pessoas mais velhas que andam com aquele pacote de exames? Era eu. Uhum. E eu lembro que você não quis olhar os exames. Num Você primeiro falou para momento, mim. claro. Claro, então, as imagens, né, é um recurso da nossa medicina, né, encontrar os padrões de funcionamento ou não funcionamento internos, mas as imagens, elas são uma parte, às vezes, muito pequena do todo que eu tenho que ver. Eu, como terapeuta, né, penso assim. Então, antes de eu recorrer a uma imagem, até porque é uma escrita técnica, você tem que ter conhecimentos técnicos para ler e tudo mais, eu prefiro olhar o indivíduo e tentar encontrar, pelo meu método, dentro daquele indivíduo, o que justificaria ele estar naquele estado, né? Porque as imagens, elas não vão apontar a causa, né? Elas não vão apontar a origem, elas vão apontar o caso. O caso é esse, você tem uma hérnia, você tem uma protusão aqui, você tem uma condropatia ali, vai apresentar o caso, mas ela não vai me apresentar o que fez aquele caso acontecer, né? Então, no meu caso como terapeuta, a ideia é investigar, através dessa anamnese, aquela avaliação que você fez, e com o método me traz isso, eu criei essa avaliação dentro do que eu preciso para entender melhor os funcionamentos. E se por um acaso eu, dentro dessa avaliação, não encontrar uma justificativa, né, de desordem o suficiente que justificaria o seu caso, aí talvez a imagem possa ser extremamente importante. Então, as imagens, elas têm seus valores, mas ao longo da carreira eu fui vendo que às vezes eu encontrava imagens, ressonâncias, né, enfim, laudos, muito iguais e pessoas completamente diferentes nas suas estruturas morfológicas, né? Estou falando de morfologia, um era mais alto, outro era mais baixo, mais gordo, um era mais velho, outro era mais novo, e o laudo estava muito igual. Então, se eu fosse sair pelo laudo, eu não sairia pelo indivíduo, possivelmente, né? E ao longo da minha história, isso é da vivência, né, Marta? Porque
não são 2 dias, não são 3 dias, não são 4 dias, né? Muita gente passou já trabalhei com muita gente em várias áreas também. Então, quando eu trabalho com o indivíduo, né, que eu vou lá para o meu teste, que eu vou vendo as reações corporais desse indivíduo perante os testes, perante as limitações, eu chego um pouco mais rápido ao que eu tenho para fazer em termos de experiência vivida do que se eu fosse somente pelas imagens. Mas as imagens são extremamente importantes em alguns casos, né? É uma leitura, mas o laudo dele só está me mostrando uma parte muito pequena ainda do indivíduo, né? Então, acho que abrir isso seria mais interessante. Trabalhar olhando o indivíduo primeiro antes de olhar a imagem. E como que você acha que a mente afeta o corpo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque quem sofre com problemas ósseos, problema de coluna, enfim, a dor é uma coisa muito... Quem tem sabe do que eu estou falando. Claro. Tira a gente do nosso eixo racional, claro. Leva a gente para um lugar primitivo, para um lugar intuitivo, um lugar que eu não sei descrever o que Sim. é. Eu gostaria que você falasse como que é essa relação da mente com o corpo e do corpo Sim. com a mente, como que um afeta o outro e como que claro. o seu trabalho ajuda nessa questão. Então, o que eu percebi também ao longo do tempo é que não tem como dissociar o quanto esse indivíduo traz de referências, né? Ou seja, como ele pensa, né? A maneira que ele pensa, a maneira que ele encara. Eu posso te descrever alguém, talvez agora, andando sobre carvão aceso e sem dor nenhuma, né? Onde esse indivíduo está mentalmente que ele consegue controlar tão bem esses fluxos de transmissão? E eu posso te descrever alguém agora tirando um espaladrapo e morrendo de dor. Né? Então é lógico que essa mente ela está diretamente ligada ao comportamento, à maneira que eu entendi algumas coisas, né? Esses lineares. Você pega um atleta, por exemplo, de alto rendimento, ele está sempre com dor, mas ele não vai deixar de ser atleta. O objetivo dele é acima da dor, né? E você pega uma outra pessoa, talvez saindo de uma separação ou saindo de um estado amoroso, mais fragilizada, uma mãe que perdeu um filho, e a dor dessa pessoa você não pode nem tocar no dedo dela, né? Ela já está perifericamente com dor. Então é óbvio que a mente interfere muito, até por causa do nosso cérebro reptiliano, né? O cérebro que nos permite aí ter ações de fuga, de caça, de procriações, né? Então esse cérebro ele é muito ativo, mas nós temos um cérebro cognitivo, né? Eu tenho um cérebro que pensa. E eu posso gerar esse pensamento para uma semana à frente ou para uma semana atrás. Amanhã, você, por exemplo, da área artística, né, que tem muito esses lugares para vocês, né? Hoje tem emprego, amanhã não tem emprego. Vai acabar essa temporada e eu vou fazer o quê? É lógico que sua mente vai processar uma quantidade de substâncias químicas que vão chegar no seu corpo, né? E o corpo vai reagir. Então essa dor pode ser amplificada, né? Ela pode ser muito amplificada. E ainda nós temos uma cultura emocional, né, Marta? Eu, você, nós somos criados dentro de uma cultura. Então, quem é o Dória originalmente? Talvez eu não vá saber, porque eu fui fruto de um monte de informações que me chegaram para dizer como que eu deveria ser emocionalmente. Mas o nosso original, só se eu for lá buscar dentro de um trabalho terapêutico, né? Ou com a psicanálise, ou o que for. Então, a nossa emoção também ela é muito peculiar nessa relação com a dor, né? Então, tudo isso faz parte do meu trabalho. O que eu percebi muito, e é incrível ver isso, às vezes eu estou trabalhando com uma pessoa que apresenta uma dificuldade de mobilidade ou alguma coisa nesse sentido. Em X processo do trabalho, essa pessoa mudou a ação mental dela. Ela passa a pensar diferente. Imediatamente, aquilo que não se movia, se move. É incrível, assim, sem nenhum esforço mecânico, sem nada. Nada. Não foi feito nenhuma manobra, não foi feito nada, e essa pessoa alterou um funcionamento neuromuscular. Ela alterou um funcionamento neuromuscular ortopédico. Isso é incrível. E já vi o oposto, né? Pessoas que entraram em algum processo emocional específico durante o trabalho e aquilo tudo potencializou negativo, né? E aí o corpo reagiu diretamente. Então, o que a gente sabe só é que essa mente ela é muito pequena do tamanho que é o corpo como um todo, né? A história da mente desenvolvida, ela é muito menor do que o corpo biológico que faz tantas outras coisas. Então, eu ainda penso que esse corpo ele é prioritário, né? Eu tenho que conseguir escutar esses órgãos, eu tenho que conseguir escutar um pouco mais, né? A minha pele não está fazendo uma dermatite só por fazer, né? Não é só uma reação estética, né? Ou de alguma coisa. Tem um local maior nisso tudo, né? Então o corpo ele realmente é escutado, né?
Às vezes uma deformidade de coluna, né? Às vezes um eixo que alterou pode estar ligado, como eu falei para você naquele momento. Em alguma questão, eu tenho estruturas que são mecânicas que eu tenho que reaver. Foi proposto para você, a gente vai estar junto sábado agora, não é isso? Aqui com o André, que faz um trabalho aí já acompanhando o método há 1 ano, está se prontificando a cada vez mais a atender pessoas, um super profissional, está chegando muito bem no mercado, mas em algum momento eu falei para você, olha, mecanicamente eu tenho isso, mas por um outro lado, eu tenho uma mente querendo ir para um lugar e um coração indo para o outro. E aí o pescoço fica no meio disso tudo. Isso é um olhar, né? Que é delicado, que é individual, que isso você não fala, vai ser igual para todo mundo, não. Essa é uma interação direta do terapeuta com o indivíduo, né? Naquele momento isso me ficou claro. Como alguém, por exemplo, que pode ter uma inflexibilidade, uma dificuldade em dobrar articulações, e essa pessoa é uma pessoa que tem uma dificuldade de ser humilde, né? Talvez ela precise, o ego está um pouco mais elevado, então tudo dela vai ficar mais rígido também, né? Isso é possível. Ou uma mulher que anda com o quadril para trás, talvez por uma repressão sexual e não por uma necessidade de arrebitar a lombar, né? Então tudo isso tem que ser individualmente trabalhado, Marta, porque nós temos toda uma ação mecânica, né? É o tijolo, é a parede, é a pintura, né? Mas eu tenho o vento passando por dentro dessa casa, eu tenho o sol chegando, eu não vejo o vento. Eu não vejo o sol, eu sinto o sol, né? Então isso vai interferir. Então a mecânica ela tem que estar associada a esses processos, né? E eu acho assim, quando a gente toma consciência, que você está falando, né, a questão, por exemplo, da inflexibilidade, às vezes você pode estar passando por algum momento na sua vida que você está sendo intransigente, às vezes, com alguma determinada situação. Sim. Eu acho que quando a gente... Teimoso mesmo, né, Marta? Teimoso mesmo, né? A gente às vezes é teimoso mesmo, né? Então, eu acho que o fato do corpo já estar avisando e ter um olhar mais individualizado, que te dê esse toque, que fale, será que você não está em alguma situação, tal? Claro. Eu acho que já te coloca num alerta para você ter um olhar para você, fora dos vícios que a gente tem. Claro. A gente está viciado, a gente acha que a gente é uma coisa, mas muitas vezes o que a gente passa para outra pessoa, o que a gente quer passar, é uma outra coisa. E tem uma terceira coisa, que é como as pessoas recebem aquilo que a gente está transmitindo. Claro. Então, eu acredito que quando a gente tem um olhar de um terapeuta como você, que além de ser estudioso, tem todo esse processo empático, que é uma pérola, uma joia, eu acho que ajuda muito a gente nesse movimento de transformação, para a gente não ficar enxugando gelo. Porque senão, o meu problema eu vou sanar com os exercícios posturais, com a parte... Mas dali a pouquinho, num outro processo da minha vida que eu tenha, eu vou tropeçar, porque eu não tive esse olhar de ir no problema, né? Na origem da questão. Então, aí é aquilo que a gente conversou, e a Débora Duboc, quando veio, a Débora veio para fazer algo relacionado ao joelho, que tinha tido um diagnóstico muito imediatista. Ela estava para estrear um espetáculo, na verdade. Eu trabalhei com a Débora bem antes, acho que foi em 2014, talvez, e era uma situação emergencial. Ela precisava entrar em cena, ficar em pé, ela ia cantar, dançar, e alguém disse para ela, seu joelho nesse momento não funciona mais e tem que é um caminho, né? Assim, acho que o indivíduo é que vai ter que optar por caminho. Gente, para falar várias coisas, vai ter sempre pelo mundo todo. E aí tem uma coisa disso que você está falando, que talvez, não sei se você lembra, mas eu também conversei com você. Olha, eu entro com 50%. Os outros 50% são seus, né? Assim, é muito importante que a pessoa queira, né? Porque tem uma entrega das duas partes que ela tem que estar harmônica. Porque se eu entrar com uma parte e você entrar só com resistência, aí vai ficar nesse secando gelo mesmo, né? E aí você vai precisar pular por milhares de técnicas, e algumas maravilhosas, mas elas não vão fazer efeito nenhum, porque antes da técnica, né, Marta, tem o indivíduo. Então, naquele momento, que você falou, quando a empatia aconteceu, e isso em qualquer processo terapêutico, acho que qualquer um que esteja ouvindo agora vai entender, se você está criando resistência para com o seu terapeuta, quer seja o psicanalista, quer seja o professor, quer seja o que for, é pouco provável que as coisas vão surgir. Na sua área você sabe disso também, né? Quantas vezes a área de direção teatral chega a ser cruel com os atores, né?
e aquilo ali cria um embate que toda a sua arte fica, né, limitada, né, porque já tem aquele outro só para te bombardear, ele não está te produzindo, ele está te bombardeando. Então, na minha área é um pouco isso também, eu preciso que a pessoa queira, e aí eu vou tentar achar o melhor para ela. Agora, ninguém chega até mim com o corpo porque estava super bacana, estava legal e tudo mais. Então a pessoa já teria que ter entendido, olha, o meu estado é esse. Se o paciente, né, se o cliente, como queira chamar, se entende, fala, olha como eu estou, isso foi o que eu fiz com o meu corpo, porque não fizeram comigo, né? A não ser em alguns acidentes, tipo a Mônica Taub, acho que está aqui com a gente. A Mônica, ela teve uma fratura, ela quebrou a perna toda, foi um acidente, né? A Mônica Taub, por exemplo, é um super exemplo nisso. E ela hoje é super recuperada, faz o que ela quer com a perna dela. Mas essa é a vontade, né, Marta? Esse querer participar. Isso é fundamental. E ouvir, né? Tá com a escuta aberta. Eu lembro que você estava com uma escuta muito aberta, né? Assim, eu estava ali falando para você as coisas, o que eu pensava, e você estava ali com uma escuta. O que é isso que ele está falando? Deixa eu abrir. Quando já tem uma resistência, né? Você está falando, olha, arroz é branco. Não, arroz é azul. Fica mais difícil, né? É que eu acho que a gente está muito acostumado com a questão do remédio, da coisa muito imediatista. Da analgesia. Quando me pergunta sobre o seu trabalho, eu também falo isso. Eu falo, é um trabalho que não é uma pílula, não é o tramal que você vai tomar e ele vai mascarar, ele vai te anestesiar. Porque ele te anestesia, ele anestesia a dor e anestesia a tua alma também. Claro. E você fica em transe. Você fica com sonolência, no caso do tramal, às vezes mexe com o estômago, e todas as medicações sedativas, as medicações que mexam com o seu sistema nervoso, elas vão te colocar num estado fora de você. Então, é muito fácil quando você está fora de você fugir. É um escape, e que é necessário quando a gente está na dor. Sim, é uma claro. coisa que é muito... Claro. A gente não consegue aguentar, dependendo do grau de dor, por exemplo, no momento que eu tive, que eu cheguei, eu não conseguiria ter passado pelo processo sem os adesivos opioides, sem as medicações. Mas eu não posso, eu acho que assim, não dá para se apoiar só nisso. Você tem que saber que isso é uma mãozinha que você segura para te ajudar no processo. E a confiança no trabalho, eu acho que é essencial em qualquer coisa. Se você for fazer um trabalho com um médico mesmo, e o médico te receitar para você fazer, para você tomar uma medicação assim, assim. Se você não fizer aquilo confiando, você vai ter problemas, eu acho, você está se boicotando. Eu penso dessa forma, que é um auto-boicote. Né? A gente tem que sair da gente, a gente tem que confiar e saber que a gente não está sozinho no mundo, que a gente precisa do outro. Eu penso que... fragilidade, eu acho que colocam a gente nesse lugar. Da gente olhar e falar, eu sou menor, eu preciso do outro. Eu preciso parar para respirar. Dória, eu vou começar já perguntando aqui para o Tá bom. Deixa eu só pegar Marta, só pegar um detalhe que você está falando das analgesias e do processo se ele é indolor, né? Essa relação de ser indolor ou não vai também muito do indivíduo, né? Eu tenho pessoas que fazem o que você fez, saindo da onde você saiu, a Mônica Taub, a Débora, que eram processos difíceis. Não estamos falando de nada que seja assim, faz assado. É algo que te compromete, né? Só em você pensar que tem que fazer aquilo, você fala, nossa, vai doer. Mas aquela pessoa entendeu que essa dor, ou que esse momento de dor, ele é transitório, né? E aí assume a responsabilidade. Isso é o mais interessante, que é o que você está falando. E aí essas analgesias, essas químicas, elas são bacanas, elas têm sua função no mercado, né? Elas foram criadas para isso, para dar apoios em processos anti-inflamatórios, analgesias e tudo mais. Mas, porém, quando a pessoa ela tem essa visão de que ela vai ser responsável e que eu não falei que vai ser indolor, né? E que eu também não quero que seja dolor, eu não quero que tenha dor, não é essa a questão, mas que faz parte do processo, aí as coisas andam com mais facilidade. Aqui, na verdade, essa é uma conversa de chamar para o adulto, né? Nossa, é isso. É isso. Que é uma fuga geral, né? Me tornar adulto perante a minha responsabilidade sobre o meu braço que está torto e que fui eu que deixei ele ficar torto. O outro vai só me apontar a direção, é mais difícil. Aí, às vezes, as químicas fazem
uma É o representatividade resultado do melhor. que eu sou, né? Da minha história de vida, né? Sim, O corpo é, é, tá aculturado o que eu sim, sou, né? Tudo que eu trago, sim, eu tenho a impressão, claro, você olha, você que trabalha, você já tem uma. Você sim, bate o olho na gente e você já sim. meio que escaneia, né? O O Dória me Daniel ensinou. Maia fala isso. O Hã? Daniel Maia fala bem isso. Ele fala assim, quando a gente passa pela porta, você já escaneou até o dedão do pé, né? É um Claro, scanner, já é da automático, forma como mas eu sentei, sim, sim, entendeu? claro. Então, É isso, a forma. Isso é muito. Como eu trabalho com artes, eu sou claro, atriz, então isso para sim, mim também foi uma coisa que eu falo, nossa, gente, olha que legal, isso sim, daqui, o meu emocional, o meu corpo ele tá expressando, né? claro. É uma forma de Nenhum, expressão, isso. ele se expressa Até o com o nome que você corpo. colocou na live, né? O corpo fala. Ele está falando o tempo todo, né? E ele está falando se está bem ou se não está bem, né? Esse é o local. Agora, eu poderia passar a noite inteira falando de vários casos interessantíssimos de pessoas que superaram, né? E que encararam essa dor momentânea como um local de crescimento, de aprendizado, de transformação e principalmente de responsabilidade. Porque aquilo não chegou naquele estado à toa, né? Ou alguém que está fora de peso, ou alguém que está com uma curvatura que não deveria estar. Quando a pessoa assume que aquilo é um processo do caminho que ela fez, poxa, aí é muito mais rápido. Agora, quando ela nega, quando ela acha que aquilo foi um acidente da vida contra ela, né, a vida me trouxe aqui e eu não queria vir, aí fica mais difícil, mas faz parte. Por isso que muitas vezes eu associo o meu trabalho com a necessidade de uma psicoterapia, né? Quando a pessoa ainda não está. Mas é Você isso. abre e Vamos fala, às olha, eu estou perguntas. abrindo a Claro, janela. Você agora claro, escolhe, né? A claro. porta está aberta, eu Sim, abri a porta. Você quer sim, entrar? Você quer fechar a porta? Ou você vai ficar sim. parado olhando, né? A Claro. escolha é Mas sua. realmente, como profissional, esse escanear é muito importante. É uma das coisas que o André, que vai estar com você, ele está trabalhando, né? Que é olhar e olhar. Olhar e olhar mesmo, né? Olhar o detalhe, olhar o sorriso, olhar a pálpebra, olhar o pé para dentro, para fora. É basicamente isso. Isso é importante. Vamos às perguntas aí que você falou, perdão. Tereza, imagina, a Tereza Hipólito, que é uma querida, a filha dela ela sofre de fibromialgia. Então, ela gostaria Uhum. de saber como que o seu trabalho pode ajudar as pessoas com fibromialgia, se você podia falar um pouco sobre esse processo, sobre essa doença, sobre Claro, essa patologia. claro. A visão que eu tenho como um profissional da área de alinhamento, de terapia, é que as mialgias, de uma maneira geral, elas podem ser mais sintomáticas ou totalmente quase que assintomáticas, se assim dizer, né? Mesmo que eu tivesse um diagnóstico de um profissional da área médica me garantindo que eu estivesse nesse estado, eu já tive essa possibilidade de trabalhar com pessoas e quando você começa a trazer esses alinhamentos novamente, começa a haver uma reapropriação do corpo, um pouco o que você fez, né, Marta? Você fez uma reapropriação, né? Você retomou conta do seu corpo novamente, né? Então pode ser que fazendo uma ressonância sua hérnia esteja aí, mas cadê? Cadê o sintoma? Cadê o inflamatório? Não tem mais, né? Digamos assim. Então isso é possível. Agora cada caso é um caso. Eu não vou sair disso nunca. Cada caso é um caso. Então eu preciso ver essa pessoa, abrir uma consulta, entender todos os outros processos que estão desorganizados para entender o quanto que essa fibromialgia realmente tem vazão ou não. Compreende? Tereza, eu Então, não sei se você está por aí, Tereza. Se você estiver por aí e quiser fazer alguma pergunta mais específica, fale, sim. E senão eu depois te só me passo o acessar contato também do. que a gente conversa. Mas É, essas leituras dessas mialgias, né, elas precisam ser compreendidas. Eu até brinco aqui algumas vezes na consulta que pode ser uma vizinhomialgia, né? Você não está percebendo, né? Pode ser uma maridomialgia e você não está percebendo, né? Pode ser, sabe, qualquer outra coisa. E aí você transforma isso no seu corpo e aquilo, às vezes, é lido de uma maneira muito simplória. Esses laudos muito simplórios, né, que colocam o indivíduo. Eu trabalho com um dos médicos que eu considero um dos melhores, Dr. Antônio Carlos Lage, quero que você esteja com ele, e eu já faço um trabalho com ele há muitos anos como paciente dele, é meu único médico, né? E tem toda uma relação de entendimento. É um psicanalista também, quer dizer, trabalha com psicoterapia, é um sexólogo, homeopatia ortomolecular, várias linhas. E a gente vê exatamente isso, né? Que algumas dessas doenças elas estão sendo vistas de uma maneira muito crua, né? Sem ver o indivíduo, né? Então, uma mialgia pode ser uma mialgia relacionada ao indivíduo que você convive, né? Não necessariamente ao seu corpo. A gente tem que lembrar, Marta, que um animal em cativeiro
ele apresenta várias deficiências funcionais, né? Desde perda de imunidade, você vê, por que um zoológico comemora tanto quando nasce filhotes, né? Porque a fêmea não procria em cativeiro. Ela está fora da situação mais normal para ela. Isso tudo ameaça a prole, né? Então ela não vai, a coisa não acontece, né? Os ciclos não acontecem. E esse animal apresenta disfunções ósseas, né? Disfunções dermatológicas, mudança de comportamento, né? Mais raivoso, tudo. O ser humano não é muito diferente, né? Então a gente precisa olhar isso tudo individualmente. Eu preciso conhecer essa pessoa, fazer todos os testes dela. Às vezes tem mecânicas que estão travadas, às vezes é só isso. Dá para viver sem dor. A Suzana também fez uma pergunta aqui. Ela Suzana. fala o seguinte, a Suzana Rebelo. De que modo uma pessoa com demência pode se beneficiar do seu trabalho? A pessoa a qual ela está perguntando, a pessoa ela está numa cadeira de rodas, com muitas limitações, tem compreensão, fala, só que às vezes tem alguns apagões. Então, sim. Como que o trabalho... Ok. Claro, existem vários padrões de demências, né? As pessoas ficaram só com Alzheimer, né? Assim, todo mundo só fala de Alzheimer, né? Existem várias demências que promovem perda de memória e outros fatores. Então, é a mesma coisa. Trazendo para essa pessoa uma qualidade circulatória melhor, né? Aumentando aí o fluxo de circulação, vai chegar um pouco mais de oxigênio ao cérebro? Vai. Essa pessoa vai poder melhorar, talvez, até a autoestima? Vai. Cada pedacinho desse, Marta, que você vai colaborando para a qualidade de vida dessa pessoa, uma independência que você dá para essa pessoa. Eu trabalhei com uma senhora uma vez que o máximo da independência dela era conseguir pegar um garfo para levar na boca. Nossa. E isso foi feito. E foi incrível, porque no momento que ela conseguiu pegar esse garfo e levar na boca, toda a estrutura dela mudou também. Ela mudou várias outras atitudes. Então, observando um caso, né, entendendo esse caso, se relacionando com esse indivíduo, vendo a busca que esse indivíduo está em relação à melhora, dá para fazer muita coisa sim. Eu nunca saio dessa ideia de que ali não dá para fazer mais nada. Eu sempre saio de uma ideia que é possível. Agora, a questão é o profissional se adaptar, às vezes, à situação da pessoa. Tá. Eu tô falando aqui com você, eu tô te escutando, mas eu tô Claro. pegando aqui as perguntas. E Suzana, se está ouvindo a gente aqui, Suzana, o que você precisar, por favor, você está em casa. Você sabe o apreço que eu tenho por você e pelo Paulo, enfim. Então, por gentileza. Ó, a Luciana Piotto perguntou também sobre a bioenergética, ela queria que você falasse um pouco mais, só que eu vou passar uma pergunta na frente da Lu para você responder, para pegar o gancho disso que você estava falando da fibromialgia. Sim. A Tereza Cristina Veloso, ela é do Rio de Janeiro, ela sofreu um acidente e quebrou há 1 ano e meio e quebrou 5 ossos da bacia. Ela sinto dores até hoje. Moro no Rio de Janeiro. Você indicaria alguém aqui? Você faz um trabalho online, que eu sei. Então, sim. é isso. Nesse momento eu não... da bacia. Claro. Nesse momento eu não teria ninguém para indicar lá no Rio, mas a gente precisa pegar esse gancho para aproveitar umas outras questões dessa técnica que eu trabalho de alinhamento. Eu saio de uma concepção de que todos os meus músculos são neuromoldáveis, né? Eles podem ser empurrados, trabalhados. Assim eu faço um atleta, né? Treino sistematicamente até aquilo ser feito. Assim eu faço um virtuoso, né? Para tocar um instrumento. Assim eu faço um velho. Né? Então eu faço um velho, né? No momento em que mamãe fica sentada no sofá, a mamãe não se mexe mais, o dia inteiro no sofá, aquilo é um treino. O problema é que as pessoas querem que esse treino faça uma outra coisa. Esse treino vai dar uma incapacidade de andar, uma incapacidade de equilíbrio, e aí começa um ciclo vicioso. Eu já não sei mais se a mamãe caiu porque ela é idosa ou porque ela treina para ser idosa. As experiências que eu tenho com pessoas de 97 anos, 106 anos, 88 anos, me dizem ao contrário, que ainda que as estruturas, Tereza, ósseas, estejam irregulares, ou por taxa de calcificação, ou por osteoporose, a musculatura ela é compatível à condição de você fazer um desenvolvimento para essa pessoa, Marta. Foi o que foi feito no seu caso. Foi. Né? A gente mexeu na musculatura e essa musculatura deu um suporte para a estrutura óssea. Então, Tereza, se me ouvindo nesse sentido, é possível que você consiga reequilibrar esse sistema músculo-esquelético, deixando esse processo do que foi feito de fratura isolado. Enquanto a bioenergética é uma técnica, né? É uma estrutura, uma escola que passa próximo ao que eu desenvolvo, né? Dentro do sentido de entendimento de todas as fontes de energia do corpo. Então,
É o que eu falo, na minha área não tem uma coisa fechada, protocolada, né? Às vezes eu pego uma pessoa que é um atleta profissional de surf, às vezes eu pego uma pessoa que é um ginasta profissional, então, às vezes eu pego um idoso que precisa só reaprender a levantar e sentar. Então, lembrar só que músculo é um tecido moldável. Se você molda, você como atriz e todos os que estão me ouvindo aqui agora sabem disso, né? Você molda para fazer uma personagem. Você exercita movimentos repetidamente e tudo mais, e aí aquela personagem está moldada. Você entra em cena pensando no texto e olhe lá. E o corpo já diz quem você é na personagem. Isso a gente faz 24 horas. O problema, Marta, é que a nossa cultura determinou duas maneiras básicas de trabalhar o corpo. Uma, trabalhe o seu corpo se você quer fazer alguma prática desportiva ou artística. Então lá vou eu lá treinar insistentemente até talvez me machucar, né? E não que os esportes sejam um problema e não que as técnicas artísticas sejam um problema, né? Tem gente que vive disso e vai precisar disso, claro. E outra maneira que a cultura ofereceu foi, faça isso porque o seu corpo fica mais observado, ele fica mais bonito, ele fica mais sei lá, de um consumo melhorado, qualquer coisa nesse sentido. E as pessoas vão à busca disso. Mas não tem ainda uma conversa no mercado que é, faça isso porque do mesmo jeito que você escovou o dente hoje, você tem que escovar o corpo. Existem normas, né? Então as pessoas não têm muito essa relação, que essa máquina ela precisa de manutenção. E a manutenção às vezes não está num exercício aleatório a mim. A manutenção está no movimento que eu preciso nesse momento, da minha estrutura, né? Ou porque eu vou caminhar mais, ou porque eu vou levantar mais. Então o que eu proponho é o alinhamento a partir dessa ideia. O corpo precisa de manutenções. Se você não fizer manutenção, se você ficar sem escovar o dente 15 dias, o que você faz? Você vai operar a gengiva? Não, você vai tomar vergonha e vai operar. Então você vem há X tempo maltratando o seu corpo e quer que ele funcione, E não não vai vai adiantar nada, funcionar. né? No caso, esse exemplo do dente é muito, muito bom. Claro. Porque aí você vai, faz um tratamento lá, uma curetagem, limpa, tira todo o tártaro, mas continua não Sim. escovando o dente. Quer Sim. dizer, você vai ficar por É um isso. período. Claro, claro, porque é uma máquina mesmo, né? Acho que a ideia do método é sempre clarear isso para as pessoas, que eu tenho um cérebro que é bacana, que pensa, que me faz ter atitudes, um monte de reações, mas eu tenho uma máquina aqui embaixo, aqui, né? E essa máquina tem normas de funcionamento. Ou eu ofereço isso para ela, ou ela vai dizer que ela não funciona mais, né? Ou ela funciona menos, né? E é isso que as pessoas fazem, porque quando você vai buscar somente pela prática desportiva, né? Ou pelo virtuosismo de alguma arte, ou quando você vai buscar só pela estética, muitas vezes você atropela essa fisiologia. E aí, veja bem, eu já trabalhei com um ator que precisava criar um corpo esteticamente para um determinado espetáculo. Foi feito, nenhum problema. É possível fazer? É possível. Foi feito? Foi bacana? Perfeito. Mas eu não deixei de lado as questões do funcionamento desse corpo. É porque Né? você tirar uma pessoa totalmente do eixo e depois ter que. A pessoa tem que ter uma Claro, consciência, criar uma consciência. claro. Teu corpo, Claro. que Então, você isso tá é uma coisa que as fazendo. pessoas me perguntam muito. Se dá para trabalhar estética paralelo ao trabalho de alinhamento? Dá para trabalhar um monte de coisa em paralelo ao alinhamento. É só entender o que é o alinhamento, né? Que é a função Já mais me básica do prometeu que vai deixar funcionamento. meu bumbum na nuca. Um pouco mais alto, um pouco mais alto. Ai, gente. Ó, tem mais uma pergunta aqui, que é a da Sueli 404. Ela fala na existência de cãibras e dormências, depois que acontecem as séries, tudo volta à normalidade. Na verdade, ela fez só um comentário. Ok. A Sueli é uma pessoa que eu atendo, ela é de Salvador, e uma senhora que chegou muito debilitada, com muitas queixas, com um histórico também muito pesado, de atropelamento, de fraturas, de muitas coisas assim. E isso tudo estava nesse local que você estava falando mesmo, de abalar, né, de estragar o eu, né, de massacrar o eu, né. E a gente começou um trabalho, ela se desenvolveu super bem, se eu não me engano, acho que ela foi atendida em algum momento também como meu trabalho como voluntário, que você sabe que a gente tem, né, eu tenho um trabalho paralelo ao meu trabalho profissional remunerado, meu trabalho como voluntário, é quem vem até mim que precisa. Lógico que a gente deixa claro isso, que às vezes é chato, né, você faz um trabalho como voluntário e vai ver a pessoa no shopping comprando uma calça. Mas isso é triste, né? Mas existe esse trabalho como voluntário que o André Leonor faz parte dos estudos para isso também, ele me assessora ampliando essa rede de voluntários. A Sueli foi atendida, acho que na segunda vez, dessa maneira, e ela se dedicou, ela cumpriu, ela
sabe, ela mandava mensagem, ela se comunicava, ou seja, a vontade, né? O desejo, né? Ela entendeu que ia se modificar. Isso que ela está falando é que ela se queixava muito de algumas câimbras e alguns relatos nesse sentido, e quando ela faz o programa, ela tem alívios. Acho que é sobre isso que ela está falando especificamente. Obrigado, Sueli. No começo do trabalho, eu acho que também, eu acho que corrobora com aquela história da persistência, da insistência. Sim. E da persistência, né? Porque ela fala das dormências, que no começo ainda dá cãibra, mas a cãibra não limita ela. Ela Sim. sente a cãibra, ela identifica e ela vai além. Sim. A mente, nesse momento, claro. domina o corpo para que o corpo possa... Aí é ótimo você ter tocado nisso, Marta. É muito bom você ter tocado nesse assunto, porque a persistência, né, essa ideia da continuidade, porque não dá para entortar uma barra de ferro assim tão rápido, né? Eu preciso de um ganho. O trabalho ele é feito assim, porque eu vou conectando alguns sistemas do corpo, né? Então, veja, esse sistema está assim, eu vou conectar ele para cá, supostamente, ok? Quando eu fizer isso, eu vou encontrar um outro aqui que estava apoiado. Então, esse aqui já deslizou para cá. Isso é uma condição, é uma coisa muito maior, nós estamos falando de um conjunto maior. Então, se não tem a persistência, você conseguiu empurrar isso para cá, mas você parou. Eu ainda precisava que isso viesse para cá e isso para cá, supostamente, né? Dentro de uma linguagem aqui bem simbólica. Então é na persistência, na continuidade, né? Quando a gente fala dia sim, dia não, tem que fazer. Você agora mesmo falou para mim, eu dei uma parada, mas já vou voltar. Quando a pessoa me dá essa possibilidade dessa continuidade, os resultados são melhores, claro, né? Mas isso para tudo, né? Para tudo, né? Até para uma relação afetiva, ou você cuida sempre, bacana, ou você, né? É da vida, né? A gente está sempre em transformação, né, Dória? Sim, é isso sim. que eu acabei tendo como uma compreensão, assim. Não é a transformação que a gente sofre, muitas vezes a gente entende como uma transformação temporal, ou seja, Sim. Eu vou ficando velha e o meu corpo ele vai mudando, então eu me conformo porque, isso aqui é lógico também, né? Você já tem tantos anos também, você não é mais uma menina de 20 anos. Claro. E eu percebo, assim, desde que eu comecei o trabalho com você, que não é só isso. O corpo, ele responde, não é só a questão temporal, mas há uma Sim. questão do histórico mesmo que você traz. Então, e que você me passou isso, né? Com exemplos de pessoas com mais de 80 anos claro. que conseguem claro. se superar a cada dia e que não colocam Sim. essa questão da idade, né? claro. Dessa questão cronológica como uma questão claro. limitadora. Isso é muito então, legal. Isso é da cultura, né? A cultura tenta insistir para as pessoas que esse local do envelhecimento cronológico tem que ser igual ao envelhecimento de mobilidades, de forças. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade na minha prática diária, né? Eu já trabalhei com várias pessoas e vendo que se você entende que esse músculo ele é moldável, né? Que ele responde a um estímulo e você oferece esse estímulo, é lógico que ele vai ficar nessa região, ele não vai sair para outra, né? Isso é animalesco, né? Assim os animais aprendem a caçar, a fugir, procriar. Ou seja, tem um estímulo neural percorrendo o meu corpo dizendo. Agora, eu fico sentado o dia inteiro. Que hora que meu glúteo contraiu? Não contraiu. E você quer que ele fique contraído como? Ele não vai ficar. Ele vai respeitar isso, porque até para a evolução, Marta, isso é a questão da biogenética, até para a evolução isso é necessário. Se algum animal, em algum momento, precisar trocar alguma função estrutural dele para sobrevivência, ele vai ter que ter condição de adaptação a isso. E nós não somos diferentes. Nosso crânio hoje é mais fino do que era X tempo atrás, ok? Nossos sisos já não tem mais, a boca já não tem mais tanta pressão quanto tinha. Então isso são adaptações. E essas adaptações acontecem em 24 horas. Se você está pronta para manter os seus músculos dentro de uma condição, agora, tem um local, às vezes, que é o subestimar, que aí eu lamento. Né, que é o que olha o indivíduo com 60, tenta e fala, para você não dá mais. Né, você já tem 70. E aí, realmente, é um desacordo entre o que o indivíduo quer e, às vezes, o profissional que vai trabalhar. Eu não saio desse princípio. Todos que vieram até mim sabem disso. Eu vou olhar para o indivíduo e vou falar, isso é possível, vamos trabalhar? Agora, se tem 90, se tem 80, se tem 60, isso para mim é um detalhe quase em relação a tudo isso. Né? Eu estou vendo aqui a Marlene falando um comentário, agradecendo o trabalho do André.
A Marlene é um trabalho bem específico também, que passa por várias outras áreas. Obrigado, Marlene, pelo comentário. E passa pelo comportamental também, Marta. Então a gente não está falando só de uma ação mecânica, a gente está falando de um local comportamental. Obrigado também a Cristiane. A Cristiane é lá de Vila Velha, foi paciente minha lá durante muito tempo. Uma excelente ebiatra. Aí só a dica para quem não sabe, a ebiatria. A ebiatria é o pediatra que se especializou no trabalho com adolescente, né, com pré-adolescente. Hebe é a deusa da juventude, né? Hebe, né? Então o ebiatra é aquele pediatra que saiu de algum momento do olhar da criança e aí o clínico já não atende mais porque também não chega, o pediatra não atende mais porque já não é mais criança, e o ebiatra é que faz essa ponte de transição dessa fase. Ela faz um trabalho excelente. Muito obrigado, Cristiane, por estar aqui. Então, lembrar que o músculo ele pode ser moldável, agora precisa de estímulo, né? Você quer jogar tênis, você treina, né? Basicamente, sempre. A Marlene, por exemplo, está fazendo esse trabalho de recuperação maravilhoso, mas está aberta para receber informações. Isso é o mais importante, né, Marta? Você está controlando o tempo aí? Você está controlando o tempo? Estou controlando, sim. Ai, tá bom. Controlando. Já estamos já para encerrar aqui. 8h03, nós entramos, eram 7h07. Temos 4 minutos para encerrar. Tá bom. Mas só vou responder a Marta aqui, que ela tá, uma Marta aqui embaixo, ela está perguntando, podemos, o equilíbrio, você pode recuperar o equilíbrio, reverter a questão do equilíbrio? O equilíbrio é um trabalho de mesclagem de forças e mobilidades, né? Como que eu me equilibro? Eu tenho força no lugar correto e mobilidade no lugar correto. Então, meus eixos se alternam. Se eu perder forças aqui ou mobilidades aqui, meu equilíbrio fica prejudicado. É exatamente, na maioria das vezes, o que acontece com o idoso. Ou ele perde forças ou ele perde mobilidades. Se eu trouxer isso de novo para ele, ele vai ter condição de reaver esse equilíbrio. É possível, sim. Bom, a Maíra, que é minha filha, ela fala que me lembro até hoje o dia que nós fomos no hospital público e a Suzana me falou, eu sei a pessoa que vai curar a sua mãe. Gratidão. Porque ela acompanhou muito de perto esse só aí detalhe que a palavra não é curar, né? A Marta aqui está falando que fez... Eu acho que é cura. A gente tem um pouco de preconceito de falar. Cura é quando que, na verdade, essa é uma visão que você pode ter, né? A minha visão eu colaborei, né? Eu participei do trabalho de realinhamento e te ajudei. Porque a palavra cura, ela é muito especial, né? Assim, curar seria um dom, talvez, para alguns. Não é meu caso. Eu realmente... A minha proposta não é curar, mas é ajudar as pessoas a terem o melhor. A Marta está falando que ela fez o caminho de Santiago graças a mim. Acho que eu lembro o trabalho que foi feito. Ela precisava percorrer uma grande distância. Tá bom. Obrigado, Marta. Acho que é isso, então, hoje, né? Acho que é isso. Eu quero agradecer por você ter disponibilizado, ter aberto mais quantas vezes precisar. Para você, outras possibilidades para vir para falar sobre algum determinado assunto específico. Tá bom, a hora que você quiser. Falar para a Tereza, do Rio de Janeiro, que o Dória ele atende também, fazendo esse trabalho online. Então, eu vou passar, qual que é o seu... Eu vou deixar depois na descrição do vídeo, vou salvar isso no IGTV. Dória Garque, o seu canal no YouTube. No Facebook, Dória Garque. Facebook, Dória Garque. Eu vou deixar anotado. Geralmente eu respondo por lá. Para vocês poderem entrar em contato. Um beijo. Tá me Marta, sinalizando que nós temos 1 minuto e 35. Tá bom. Eu vou só finalizar agradecendo. A sua história é linda. Parabéns. É uma vitoriosa superação pura. E para as pessoas acreditarem que elas podem mais. Às vezes é numa técnica alternativa, às vezes é numa técnica alternativa. Mas que busquem, cada um que busque. Não desistem. Não desistam porque possa... chegar mais longe, dá para chegar mais longe. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo. Sábado eu tô aí com você. Agradeço vocês que ficaram aqui com a gente. E vamos mantendo contato. Se vocês tiverem mais perguntas, Dória Garque, pode mandar. Ou podem passar também para mim aqui no direct que eu transmito para ele. É isso. Tá bom. É que eu não respondo pelo Instagram, eu só respondo pelo Face, tá bom? Pelo Facebook. Tá bom. Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. A Débora aí entrando. Ô, Débora, beijo. Tchau, tchau.